pessoal, mais uma aula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, no 7º ano de Geografia, nossa 4ª aula. Vamos lá, vamos dar início. Bem pessoal, o tema da aula de hoje, a nossa aula de hoje, são aspectos demográficos da população brasileira, população do nosso país, né? E o que seria então, professor, a demografia? O que é isso? Que termo é esse, professor? O que é que significa? A demografia, pessoal, é uma ciência, é uma área de estudo, né, da ciência que estuda as populações humanas, né, e considera aspectos, como vocês podem ver aqui, ó, aqui. Ela considera aspectos como natalidade, né, quantas crianças nascem, quantas pessoas morrem, a produção econômica, a migração, distribuição étnica, né, e vários outros assuntos. Só que sob uma perspectiva quantitativa, de números, né? A quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que nascem, qual a produção econômica daquele país, qual foi o PIB, quanta riqueza foi gerada, a migração, quantas pessoas saíram de um país e foram para o outro, a distribuição étnica, né? Então, a demografia se interessa com o número, a quantidade, né, desses fatores aqui, ó, esses elementos, né, sob uma perspectiva quantitativa. Quantitativa que está relativa aos números, né? E aqui vocês podem ter um exemplo aqui nesse gráfico, ó, a evolução da população, né, do tamanho da população, da quantidade da população brasileira. Aqui, ó, Brasil total, população total, homens e mulheres, de 2000 a 2030. 2030 é uma previsão, né, pessoal? Mas de 2000 até agora 2020, eles já têm um número mais preciso. Vejam aí, ó, a população do nosso país lá em 2000 era de cerca de 180 milhões de pessoas e estava relativamente dividida de maneira igual, né, entre homens e mulheres, com as mulheres sobressaindo um pouquinho a mais só do que os homens, ó, uma quantidade um pouco maior. Aqui em 2018, né, entre 2018 e 2021, que é o ano que a gente está, 2020, a gente está com cerca de 208, 209 milhões de pessoas. E a previsão é que até 2030, 2040, a gente já esteja próximo ali aos 240 milhões, na casa dos 240 milhões de brasileiros. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Densidade demográfica da população do nosso país. Vejam só. Em 2017, a população absoluta, né, a população total do nosso país passava de 207 milhões, como eu falei, né, a gente está na casa de 208, 209 já, milhões de habitantes. E isso fazia com que o nosso país fosse o quinto mais populoso do mundo, tá, entre os 5 primeiros aí. Ou seja, que a nossa população é consideravelmente grande, né? E uma característica da nossa população é que ela se distribui, ó, irregularmente pelo território, como vocês estão vendo nesse mapinha aqui ao lado, ó. Ela se concentra mais no litoral, ó. Veja aqui, ó, nosso estado de Pernambuco, que é mais densamente povoado. No litoral, olha o interior aqui do nosso estado, é bem menos povoado, né? Aqui no litoral todinho é Bahia, Sudeste, Sul, né? Um pouco em Goiás, Distrito Federal, ali no Centro-Oeste. Mas a grande maioria da nossa população está concentrada próximo ao litoral. Veja o interior aqui, ó, o norte, o centro-oeste. São pouco habitados, né? Tem pouca população, poucos habitantes. E para saber qual é a concentração, como vocês estão vendo aqui, para saber, né, qual é a concentração de habitantes em determinada área, no município, no estado, numa região, no país, como o nosso, divide-se o número de pessoas pela medida dessa área. Ou seja, se eu quiser pegar, por exemplo, o caso no nosso país mesmo, que a gente está vendo aqui, o Brasil. O Brasil tem uma área lá, em tantos milhões de quilômetros quadrados, né? A gente pega a população, os 207, 208 milhões aí, e divide por essa quantidade de áreas, né? Que geralmente está colocado em quilômetros quadrados aqui, ó. Que é esse símbolozinho aqui representa quilômetros quadrados. O resultado
dessa operação aí, matemática, representa a população relativa ou a densidade demográfica. Só muda o nome, quer dizer a mesma coisa, população relativa ou a densidade demográfica do local que está sendo analisado. Quanto maior for a densidade demográfica, maior será o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, pessoal, o que quer dizer isso, professor? Se a gente tem uma área de um tamanho, digamos Toritama, que é o menor município, né, em área territorial de Pernambuco. Toritama tem mais ou menos 40 mil habitantes e ele tem uma área territorial pequena. A gente vai comparando Toritama com outro município, por exemplo, deixa me ver, Agrestina, por exemplo, que tem mais ou menos isso aí, 40 mil habitantes. Só que a área territorial do município de Agrestina é maior do que a de Toritama. Ou seja, qual dos dois municípios, por ter ter uma área menor, Toritama, e o outro ter a área do município maior, né, Agrestina, quem tem a densidade demográfica maior? Toritama. Por quê? Porque ela tem um espaço territorial pequeno com a quantidade de pessoas grande, né? 40 mil pessoas. Agrestina, nessa comparação que eu estou fazendo, tem um município maior, área territorial maior e com a mesma quantidade de população, né? Então, Toritama tem uma densidade demográfica maior. Natalidade e mortalidade. Vamos lá ver essa diferença, o que são esses conceitos, né? O crescimento natural vegetativo de uma população é determinado pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, o crescimento da população do país vai ser a diferença entre os que nasceram e os que morreram, né, pessoal? A taxa de natalidade representa o número de nascimentos em cada grupo de 1000 habitantes. E a taxa de mortalidade é o inverso, né? A taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1000 habitantes em determinado período. Quando a população de um país cresce, significa que a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade. Ou seja, quando a população cresce, quer dizer que nasce mais pessoas do que morrem pessoas nesse país, né? Como é o caso do Brasil. Vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, que esse gráfico aqui vai de 1881 a 2017, faz uma comparação, que a taxa de natalidade do nosso país era bastante alta. E ao longo dos anos, né, foi caindo, ao longo do século passado e já no começo desse século também. Veja que tem uma queda muito grande, né, da taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade também cai, ó, principalmente pela melhoria nas condições de saúde, né, pessoal? Há uma melhoria nas condições de saúde em geral e a população deixa de morrer mais, morre menos, né? Devido a essa melhoria nas condições de saúde. Pronto, pessoal. A pirâmide etária brasileira. E o que é isso, professor? Essa pirâmide etária brasileira. Primeiramente, o que é a pirâmide etária, né? É um tipo de gráfico, como vocês estão vendo aqui, ó, que representa os dados sobre a população masculina ou feminina, por idades, e por isso é também denominado de pirâmide de idades. Essa etária aqui vem de idade, pessoal. Pirâmide etária, pirâmide de idades. Né? O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga indica elevado número de jovens na população, né, que está nascendo mais pessoas, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos, né, que morrem mais idosos, etc. A gente pode ver aqui a comparação entre a pirâmide etária do nosso país em 1980 e 2017. Vejam que aqui, ó, em 1980, nasciam mais crianças, os casais tinham mais filhos, né? A taxa de natalidade era mais alta do que hoje, ó. Pode ver que de 0 a 4 anos, 5 e 9, havia mais crianças do que há hoje em dia. Né? Isso devido a uma série de características. Por exemplo, as mulheres precisaram trabalhar mais fora de casa, né? Devido a isso, não ter poder dar tanta atenção aos filhos,
tiveram menos filhos, devido a isso também. Tem que trabalhar fora, né? Não poder mais ter 4, 5, 6 filhos, devido também aos custos, né? Aos custos da criação dos filhos, que é mais alta, né? Para criar de uma maneira melhor, etc. As mulheres querem entrar no mercado de trabalho, ter sua independência financeira. Esses são alguns fatores para que tenha, né, essa redução aqui na quantidade de filhos por casal, a taxa de natalidade. E a gente vê também, ó, que a expectativa de vida aumentou. Vejam que aqui em 1980 eram poucos, né, os idosos aqui entre os 50 e 80 anos. Nessa pirâmide aqui de 2017 já há mais idosos na nossa população, né? Então essas são duas características aqui, só para encurtar o vídeo que já passou um pouquinho do tempo, da pirâmide etária brasileira, né? Devido a algumas mudanças na sociedade, a gente viu que a nossa pirâmide, pirâmide de idade, né? Pirâmide etária, mudou devido a algumas características, na melhoria de saúde também, por isso que hoje tem mais idosos, porque conseguem viver mais tempo, né? Bem, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Vou mandar o link para vocês respondem e eu já recebo automaticamente. Não precisam me enviar fotografia, nada. Eu já recebo na mesma hora pelo Google Formulário. Tá ok? Forte abraço, até a próxima.